Olá, meu nome é Israel Albino, sou músico e professor. Tenho um canal aqui no YouTube voltado para música instrumental, em especial para o violão. No meu canal também tem canções autorais e tem peças autorais, arranjos de músicas populares e interpretações de obras do repertório violonístico. Se você gosta desse assunto, se você se interessa por esse assunto, dê uma passadinha pelo canal, veja as publicações. Se você gostar, se inscreva e compartilhe com os amigos. Os intervalos musicais podem ser classificados em harmônicos, melódicos, simples, compostos, ascendentes, descendentes, consonantes, dissonantes, enarmônicos e ambíguos. Para auxiliar vocês na compreensão, eu preparei um material em PDF que eu vou disponibilizar no link abaixo. É só você se inscrever no canal, clicar no link, baixar e acompanhar a aula junto com o PDF, tá? Se vocês não conseguirem, mandem uma mensagem no meu Instagram ou no Facebook que eu envio para vocês por e-mail ou por mensagem, ok? Aqui tem um materialzinho de recapitulação para que vocês não comecem do zero, né? Bom, então nós temos aqui as notas musicais, né? Que são 7, lembrando sempre, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quando você repete a primeira, você faz o que nós chamamos na música de oitava, ou seja, nós temos 8 notas, né, com a repetição da primeira. Para identificarmos o tipo de intervalo que nós temos, precisamos apenas contar os graus que existem entre a nota de partida e a nota de chegada, a nota que a gente quer medir. Então, por exemplo, do Dó ao Sol, vamos ver quantos graus tem. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, eu teria aqui uma quinta, um intervalo de quinta. Se eu quero saber do Dó ao Si, vamos contar os graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do Dó ao Si eu tenho 7 graus, portanto eu tenho um intervalo de sétima. Então, com relação ao tipo, é bem fácil. Basta você contar da nota de partida até a nota de chegada quantos graus existem. Você encontra o tipo de intervalo. Mas apenas isso não basta. Precisamos saber se o intervalo ele é maior, menor, justo, aumentado ou diminuto. E é aí que entra a qualidade do intervalo. Então, voltando à recapitulação, a definição de intervalo mais simples seria a medida da distância que separa dois sons. E a menor medida de distância entre um som e outro é o que chamamos de semitom. Vocês já devem ter ouvido esse nome, tá? Semitom. Eu construí uma escala cromática para ajudar vocês a entender melhor essa definição, tá? Do Dó ao Dó, ou seja, dentro de uma oitava, eu construí a escala cromática. A partir do Dó, então eu vou seguindo os semitons. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Reparem que do Mi para o Fá e do Si para o Dó não há sustenido porque já é a próxima nota, né? Isso em qualquer instrumento, seja no piano, seja no violão, no bandolim, no acordeão, enfim, por aí vai. Sabendo disso, para classificar com exatidão os intervalos, precisamos saber quantos semitons existe entre a nota de partida e a nota de chegada. Já vimos que identificar o tipo de intervalo é bem simples, basta contar o grau, mas para identificar se o intervalo é maior, menor, justo, aumentado ou diminuto, precisamos saber quantos semitons existe entre a nota de partida e a nota de chegada. No material de apoio que eu deixei para vocês, eu fiz uma tabelinha justamente com o número de semitons, a classificação dos intervalos por símbolos, tá? E os nomes dos intervalos. Por exemplo, um intervalo de uníssono, ele não possui nenhum semitom, ou seja, a nota que você executa é a mesma em dois instrumentos, em duas vozes e assim por diante. O intervalo de segunda menor, ele é representado por esse símbolo, o 2 com M minúsculo, e ele possui um semitom. O intervalo de segunda maior, ele é representado pelo 2 com M maiúsculo e possui 2 semitons. E assim vai, até chegar a 12 semitons, representado por 8 J, e que significa uma oitava justa. Nos intervalos então temos uníssono, segundas, terças, quartas,
quartas aumentadas, quintas diminutas, quintas justas, quintas aumentadas, sexta, sétima e oitava, tá? E por último eu deixei mais uma tabelinha. Aqui nós temos a cifra, como vocês estão acostumados a ler. Aqui nós temos os semitons e aqui nós temos os símbolos, né, que representam esses intervalos. Começamos então para entender essa classificação de intervalos por intervalos harmônicos. O que seria um intervalo harmônico? É a execução de duas notas ao mesmo tempo, seja ela por vozes, seja ela por instrumentos. Se você toca, por exemplo, duas notas ao mesmo tempo, ou canta essas notas, você está fazendo um intervalo de uníssono, ou seja, a mesma nota, não existe nenhum semitom entre elas, ok? Você está fazendo um intervalo de uníssono. Se você toca o Dó e o Ré, você está fazendo um intervalo de segunda. Dó e Mi, um intervalo de terça. Dó e Sol, um intervalo de quinta. E Dó agudo, um intervalo de oitava. Repare que o mesmo Dó que você cantou nesse primeiro sistema é o Dó que você cantou no segundo sistema. Portanto, isso é o intervalo de uníssono. Aqui nós temos um Dó do segundo sistema e o Dó do primeiro sistema que está uma oitava acima. Recapitulando comigo então, ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau. Por isso que é o intervalo de oitava, ok? Aqui você está fazendo a mesma nota, portanto um intervalo de uníssono. Se o intervalo que você está fazendo, ele compreende uma oitava, ou seja, a extensão de 8 graus, ele é classificado como intervalo harmônico, porém simples. No entanto, se o intervalo que você está fazendo compreende uma nona, ou seja, um intervalo que extrapola uma oitava, você está fazendo um intervalo harmônico composto. Vamos então ouvir os intervalos harmônicos simples e compostos. Em relação aos intervalos melódicos, o procedimento é o mesmo. Se o intervalo melódico ele compreende uma oitava, ele é considerado melódico simples. Se extrapola uma oitava, ou seja, a partir da nona, ele passa a ser um intervalo melódico composto. Intervalo melódico nada mais é do que você executar uma nota após a outra, ou seja, você construir uma melodia. Exemplos de instrumentos harmônicos e instrumentos melódicos. Harmônicos nós temos o violão, o piano, o acordeon. E instrumentos melódicos nós temos a flauta, o violino, a voz, entre outros. Vamos ouvir então um exemplo de intervalos melódicos. Observe que essa fermata aqui delimitou a nossa extensão de oitava. Ficou claro para vocês então a diferença entre intervalos harmônicos e intervalos melódicos? Então, intervalos harmônicos é quando você executa duas notas ao mesmo tempo. O intervalo melódico é quando você executa uma nota após a outra. Intervalo simples é aquele que está localizado dentro da extensão de uma oitava, e compostos é aquele que extrapola uma oitava, ou seja, a partir da nona. Agora eu vou falar para vocês sobre a diferença entre intervalos ascendentes e descendentes. Os intervalos ascendentes é quando você parte de uma nota grave para uma nota mais aguda. Pode ser de um semitom, pode ser de uma oitava, pode ser de uma nona, de uma 13ª, até onde você conseguir fazer esse intervalo, ok? A diferença é que se esse intervalo compreender entre uma extensão de uma oitava,
esse intervalo ascendente será classificado como intervalo simples. Se extrapolar 1/8, ele vai ser considerado um intervalo composto. O intervalo descendente é o inverso. Você parte de uma nota aguda para uma nota grave. Pode ser também de um semitom, ou pode ser de 1/8, de uma nona, de uma 14ª, de uma 15ª e daí por diante. Vamos ouvir então exemplos de intervalos ascendentes primeiramente e em seguida descendentes. Esses foram intervalos ascendentes. Vamos agora ouvir os intervalos descendentes. Ficou bem claro para vocês? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho intervalos de oitava, eu tenho intervalos de quinta, eu tenho intervalos de sexta, eu tenho intervalos de sextas novamente, né? E por aí vai. Aqui, no segundo exemplo, no intervalo descendente, eu tenho intervalos de quartas, eu tenho intervalos de terças, eu tenho intervalos de quinta e assim por diante. Então, basta saber que no intervalo ascendente você parte de uma nota grave para uma nota aguda, enquanto que no intervalo descendente você parte de uma nota aguda para uma nota grave. Se esse intervalo ele for até a extensão de 1/8, ele é considerado simples. Se ele extrapolar essa oitava, no caso aqui nós temos o intervalo de nona, ele será classificado como composto. Então ficou bem claro para vocês a diferença entre intervalos ascendentes, descendentes, ascendentes simples e ascendentes compostos? É isso aí, pessoal. Vamos para o próximo tópico agora. Não se esqueça, se o vídeo está sendo útil para você, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Finalmente chegamos à parte que mais nos interessa nesse vídeo, que é a distinção entre tipo e qualidade dos intervalos. Para sabermos definir o intervalo da maneira correta, precisamos saber o tipo e a sua qualidade. O tipo seria a contagem de graus e a qualidade a contagem de semitons. Eu já deixei preparado para vocês nesses dois sistemas exemplos para que a gente tire todas as dúvidas a respeito dessa classificação. No primeiro compasso eu tenho as notas Dó e Sol. Eu quero saber que tipo de intervalo eu tenho entre o Dó e o Sol. Para isso eu vou contar os graus. Posso contar no dedo, posso contar escrevendo, basta eu colocar nota por nota na sequência, tá? Então eu tenho Dó, eu vou fazer o Dó, o Ré, o Mi, o Fá e o Sol. Parei no Sol. Quantos graus eu tenho nessa contagem? Dó 1, Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5. Eu tenho 5 graus, portanto eu tenho um intervalo de quinta. Mas isso apenas não me basta. Eu preciso saber se é uma quinta justa, se é uma quinta aumentada ou se é uma quinta diminuta. Para isso eu vou contar quantos semitons existe entre o Dó e o Sol. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 semitons. 7 semitons equivalem a uma quinta justa. Aí você fala, professor, mas eu não sei ainda relacionar o número de semitons ao intervalo. Aí você vai na minha tabelinha, aquela tabelinha que eu deixei disponível para vocês, tá? Se vocês não conseguirem baixar pelo link do YouTube, vocês entrem em contato comigo pelo Instagram ou pelo Facebook, que eu passo essa tabelinha para vocês gratuitamente, sem nenhum tipo de contrapartida, ok? Só preciso que vocês se inscrevam no canal e que vocês compartilhem esse vídeo se vocês gostaram, se está sendo útil para vocês. Então vamos lá. Quinta justa, né? A quinta justa que eu tinha falado. 7 semitons, né? Quinta justa. Então, se você tiver dúvida ainda para relacionar o número de semitons ao intervalo, você vem aqui na tabelinha que está pronto para vocês, ok? Então voltamos. Agora eu quero saber
o tipo de intervalo e a qualidade do intervalo entre o Dó e o Fá sustenido. Então, o tipo de intervalo, vamos contar os graus novamente, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho 4 graus, portanto eu tenho uma quarta. Mas eu preciso saber novamente se a quarta ela é justa, se a quarta ela é aumentada. Então, como que eu faço? Eu vou contar os semitons, né? Então vamos lá, eu vou fazer com vocês aqui a contagem dos semitons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, eu tenho 6 semitons, até escrevi para vocês aqui, ó. 6 semitons equivale a uma quarta aumentada. Aí, para conferir se eu estou certo, eu vou à minha tabelinha novamente, né? Uma quarta aumentada, 6 semitons. Aí você fala, professor, mas eu estou vendo aqui que tem 6 também. E aqui não é quarta aumentada, é quinta diminuta. Por que isso? Vamos averiguar o que aconteceu. Vamos saber por que aconteceu aquilo, tá? Agora, então, para entender melhor essa questão, eu vou fazer a medição entre o Dó e o Sol. Então, do Dó ao Sol, eu tenho quantos graus? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Opa, eu tenho 5 graus. Agora, será que eu tenho o mesmo número de semitons que eu tinha na quarta aumentada? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, eu tenho 6 semitons também. Então, a minha quinta, ela não vai ser uma quinta justa, porque lembra, a quinta justa tinha 7 semitons. A minha quinta vai ser uma quinta diminuta, tá? Por isso que esse intervalo de 6 semitons aqui é quinta diminuta e esse intervalo de 6 semitons é uma quarta aumentada. No entanto, observe bem, o som do Fá sustenido e do Sol bemol é o mesmo, mas tem nomes diferentes. Isso a gente classifica como sendo uma enarmonia, tá? É quando você tem a mesma nota soando, só que você tem nomes diferentes. Se você está tocando uma música em Fá, é bem interessante você observar, tá? Em algumas cifras que você encontra na internet, as pessoas colocam muitas vezes o Lá sustenido, quando na verdade deveria ser Si bemol, que é o 4º grau do Fá. Isso acontece por quê? Porque o som é o mesmo. Então, às vezes, o sistema que está produzindo essa cifra, ou a pessoa que está produzindo essa cifra, ela entende que aquele som é o mesmo, não vai interferir na hora de executar a música, e ela deixa o Lá sustenido. Mas, na verdade, deveria se chamar Si bemol, o acorde, e não Lá sustenido, por conta dessa enarmonia, tá? Ele soa da mesma, ele tem o mesmo som, só que ele tem nomes diferentes. Por isso é que é tão importante você primeiro fazer o reconhecimento do tipo, tá? Que é a contagem de graus, e depois você fazer o reconhecimento da qualidade, que é a contagem de semitons. Então ficou claro para vocês essa diferença entre tipo e qualidade? Para você identificar um intervalo, então você primeiro precisa saber do tipo e depois da qualidade. A qualidade você mede em semitons e o tipo você mede em graus. Primeiro você encontra o tipo, depois você encontra a qualidade, né? Senão pode dar algum problema. Então olha só, do Dó ao Fá tem uma quarta, né? Do Dó ao Sol eu tenho uma quinta, mesmo sendo o mesmo som, ok? Por isso que é tão importante, primeiro o tipo, depois a qualidade. Galera, agora eu vou dar um exemplo para vocês de intervalo menor e de intervalo maior. Então nós já vimos aqui a quinta justa, tá? A gente já viu também a quarta aumentada e a quinta diminuta. Então ficou faltando os intervalos maiores e menores. Então eu vou pegar aqui nesse primeiro sistema, aqui nesses 2 compassos. Deixa eu só apagar aqui. E vamos fazer um outro exemplo, tá? Digamos que eu quisesse fazer a medição aqui do Dó ao Mi. Quer saber que intervalo é do Dó ao Mi, tá? Então eu vou contar os graus, né? Dó, Ré, Mi. Eu tenho, portanto, 3 graus, então esse intervalo do Dó ao Mi seria o intervalo de terça. Então já sei o tipo dele. Vamos ver então
quantos semitons existe entre o Dó e o Mi. Então eu tenho Dó sustenido, né? Do Dó, Dó sustenido. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 semitons. 4 semitons configura-se numa terça maior. Então deixa eu colocar aqui. É uma terça, né? Só que é uma terça maior. Aí se eu fiquei em dúvida, mas eu não tenho certeza se é terça maior, aí como que eu faço? Então, para comprovar se é uma terça maior mesmo, eu vou lá na tabelinha, tá, que eu deixei para vocês, e vejo 4 semitons equivale a uma terça maior. Então eu volto aqui, né? Eu volto aos intervalos e eu tenho um intervalo de terça maior. Digamos que eu queira um intervalo de Dó ao Ré bemol, né? Ou Dó sustenido. Mas eu vou fazer o Ré bemol, tá? Por quê? Eu explico para vocês. Então digamos que eu quero saber do Dó ao Ré bemol. Então do Dó ao Ré eu tenho quantos graus? 1, 2. O Ré é meu segundo grau. Então nesse intervalo eu tenho um semitom apenas. Quando eu tenho um intervalo de um semitom, antes eu vou colocar aqui já de segunda, né? Quando eu tenho um intervalo de um semitom, vamos para a tabelinha, eu tenho um intervalo de segunda menor. Ok? Então eu volto lá e coloco o M minúsculo. Está nomeado meu intervalo. Eu tenho um intervalo de segunda menor do Dó ao Ré bemol. Se fosse Mi bemol aqui, eu teria um intervalo de terça, né? E seria o que? Seria uma terça menor. Então ficou bem claro para vocês? Intervalo justo, intervalo aumentado, intervalo diminuto, intervalo maior e intervalo menor. Eu tenho que levar em consideração o tipo e a qualidade do intervalo. Para esse vídeo não ficar muito extenso, pessoal, eu vou falar com vocês sobre intervalos consonantes, dissonantes, ambíguos e enarmônicos num próximo vídeo. Aí eu consigo falar com mais propriedade, tá? E explicar com mais detalhes as diferenças entre esses intervalos. Então, pessoal, essa foi uma abordagem simples e direta, tá? Para que vocês entendam um pouco mais sobre a classificação dos intervalos. Então, os intervalos podem ser melódicos, harmônicos, ascendentes, descendentes, enarmônicos, simples, compostos. E para você identificar os intervalos, basta você, primeiro, encontrar o tipo de intervalo, ou seja, medindo entre a nota de partida e a nota de chegada. E para você saber a qualidade do intervalo, basta você medir os semitons que existe entre essa nota, entre uma nota e outra. Tá? Se esse vídeo foi útil para você, se esclareceu um pouco mais as suas dúvidas, então curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos sobre teoria musical. Um abraço a todos.